questão importante também é quanto à possibilidade de mudar o valor da pensão. Não é possível mudar o valor. Claro que na verdade existe aí ação revisional, que é, na verdade, uma cláusula, até uma cláusula rebus sic stantibus, como se vê lá no artigo 476, o 478 da Lei 10.406 de 2002, a cláusula rebus sic stantibus, que tem uma flexibilização da cláusula pacta sunt servanda, lá do artigo 421 da Lei 10.406 de 2002. Enfim, existe a possibilidade de revisão? Existe, está lá no artigo 15 da Lei 5.478 de 68, artigo 15 da Lei 5.478 de 68. Lá diz que na decisão judicial sobre alimentos, no sentido genérico, lato sensu, não transita em julgado, não há trânsito em julgado, como prevê o artigo 502 da Lei 13.105 de 2015. Não há trânsito em julgado na ação de alimentos. Não existe como transitar em julgado uma ação de alimentos. Então, a sentença do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, ela não transita em julgado, e pode, então, a qualquer tempo, qualquer momento, ser revista. Está lá no artigo 15 da Lei 5.478 de 68, claro que essa revisão será em face de quê? De modificação da situação financeira dos interessados, rebus sic stantibus, caso aconteça alguma modificação na situação financeira, seja de quem paga a pensão ou de quem recebe a pensão, é importante que pode ser para os dois lados, é sempre possível, já que não transita em julgado, nos termos do artigo 502 da Lei 13.105 de 2015, que seja feito aí um pedido revisional, baseado no artigo 15 da Lei 5.478 de 68, para que o juiz determine e faça uma revisão ou aumente, ou diminua, o valor da pensão alimentícia. Então, se essa pensão tiver em atraso, o pai pode ter as visitas suspensas. Outra questão importante, normalmente o pedido é de que alguma coisa seja feita para que o pai não possa ver mais as crianças. Hoje tem um ponto muito importante isso. É um ponto importante porque é um ponto que cotidianamente se vê nas audiências. Um dos dois querendo proibir o outro, porque um dos dois que detém a guarda nos termos do artigo 1583, ou a guarda compartilhada, no caso do artigo 1584 da Lei 10.406 de 2002, alega, não está pagando, então não vai ver meu filho, vou proibir de ver meu filho porque não está pagando a pensão. Não existe essa possibilidade. O artigo 1589 da Lei 10.406 de 2002, artigo 1589 da Lei 10.406 de 2002, diz que o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam, que logicamente inicialmente previsto no artigo 1583 da Lei 10.406 de 2002, então, cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los, e tê-los em sua companhia, quando determinado pelo juiz, ou caso da guarda compartilhada, acerto das partes inicialmente, segundo o que acordar com o outro cônjuge. Então, veja que temos aí aquelas questões lá do artigo 1584 da Lei 10.406 de 2002, ou ainda quando for fixado pelo próprio juiz na sentença do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015. Bem como fiscalizar, é obrigação fiscalizar a manutenção e educação do filho, isso é uma obrigação até em decorrência do poder familiar, Quando tinha lá no Código Civil de 16, o pátrio poder era diferente, mas o poder familiar lá do artigo 1630
da Lei 10.406 de 2002, quando diz que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores significa que os dois são responsáveis, independentemente de um morar no Japão e outro aqui no Brasil, a responsabilidade é dele. Então, existe a possibilidade, conforme prevê o artigo 1630, e só cessará essa responsabilidade quando perder o poder familiar, no caso de perda do poder familiar, como prevê o artigo 1638, né? 1638 da Lei 10.406 de 2002, existindo, inclusive, aquela questão referente ao artigo 1636, né? 1636, quanto à educação, a responsabilidade pela educação do padrasto, né, ou da madrasta, na verdade, está lá no artigo 1636, da Lei 10.406 de 2002, então existe essa possibilidade de não interferência nem do padrasto, nem da madrasta, se não autorizado aí pela questão da preservação do poder familiar, nos termos do artigo 1630 da Lei 10.406 de 2002. Depois, lá no artigo 1583, parágrafo 3º, diz que a guarda unilateral, e aí o artigo 1583, parágrafo 3º, fala sobre a guarda unilateral, né, porque a guarda compartilhada está lá no artigo 1584, ambos da Lei 10.406 de 2002, a guarda unilateral obriga ou o pai ou a mãe, né, que não tem a guarda, que não detém a guarda, né, a supervisionar. Veja que existe a obrigação. A guarda está com fulana, então ela que se vira. Não é assim. Na verdade, existe a obrigação de supervisão quanto aos interesses dos filhos, né? Isso foi incluído aí pela Lei 11.698, lá em 2008, né? Obrigação do pai, obrigação da mãe, independentemente de quem detém a guarda, no caso do artigo 1583, parágrafo 3º, 1583, parágrafo 3º. Então, a falta de pensão, de pagamento da pensão alimentícia, em nada poderá intervir nas visitas e no relacionamento dos pais com as crianças, não é verdade? Então, nada poderá, então, não pode proibir o pai, por não estar pagando pensão, de ver os filhos, não pode proibir a mãe, por não estar pagando a pensão, de ver os filhos. Não existe isso, porque existe, do outro lado, a responsabilidade, certo? Temos aí o recurso especial de número 1.814.639, 1.814.639, recurso especial, né, lá do STJ, que admite a prestação de contas para fiscalizar a pensão alimentícia. Então, existe a possibilidade de um que está pagando a pensão pedir a prestação de contas para o outro, como prevê também o artigo 1583, parágrafo 5º, artigo 1583, parágrafo 5º, que aquele que está pagando a pensão, ele tem a obrigação de exigir, tem a possibilidade, o direito de exigir a prestação de contas nos termos do artigo 1583, parágrafo 5º da Lei 10.406 de 2002. Então, quando a guarda for unilateral, olha bem, quando a guarda for unilateral, artigo 1583, parágrafo 5º da Lei 10.406 de 2002, poderá, então, o pai ou a mãe, né, que não detenha a guarda, pedir, exigir a prestação de contas. Exigir a prestação de contas, isso é uma novidade que apareceu aí em 2014, com a Lei 13.058, né, a Lei da Guarda Compartilhada, que reformulou a Guarda Compartilhada, a Lei 13.058 de 2014, que deu preferência à guarda compartilhada. Então, toda vez que houver uma indecisão, o juiz vai decidir pela guarda compartilhada, baseado na Lei 13.058 de 2014. E a pensão alimentícia do artigo 1694, parágrafo 2º da Lei 10.406 de 2002, é uma análise do quê? Analisa-se a balancinha e vê o que tem lá de necessidade e o que tem em termos de prova quanto à possibilidade. E aí o juiz vai decidir, né,
como será essa pensão, quanto será, não existe esse negócio, aí é 30%, não pode passar de 30%, tem pensões aí de 70%, 80%, tudo depende da necessidade de um lado e da possibilidade do outro. Assim é a pensão alimentícia.